A maior parte de vocês já sabe, mas parece-me que nunca é demasiado dizê-lo, só há um tipo de discurso de ódio, que é o discurso de ódio que há determinadas pessoas à esquerda que consideram que o é, porque Mamadou Ba dizer coisas como chamar porco a André Ventura é um insulto para os suínos, não me parece ser suficiente para ser classificado como discurso de ódio, desde logo porque é o dirigente do SOS Racismo e porque é de uma minoria, aquela coisa toda e tal. E, portanto, evidentemente que este senhor não pode ser chamado à pedra por discurso de ódio, porque isto aqui é o discurso de ódio do bem. Não sei se já tinham aprendido esta expressão, mas tem o discurso de ódio do mal, que é o da direita, e depois tem o discurso de ódio do bem, que é o da esquerda. E, portanto, o discurso de ódio do bem é permitido. Vamos ouvir esta notícia e ver o que é que diz o dirigente do SOS Racismo. Mamadou Ba chama André Ventura de crápula e afirma que chamar-lhe porco é uma ofensa para os suínos. Mamadou Ba, o dirigente do SOS Racismo e antigo assessor do Bloco de Esquerda, voltou a proferir declarações insultuosas a André Ventura em reação ao debate televisivo entre Catarina Martins e o candidato presidencial apoiado pelo Chega. Portanto, Mamadou Ba, evidentemente que como nunca fez nada da vida, é dirigente do SOS Racismo, foi assessor do Bloco e agora se o Bloco se revitalizar lá vai tentar mais um tachinho dentro do partido, ou então o LIVRE, ele não é esquisito, desde que haja lugarzinho para o Mamadou Ba, ele lá está, evidentemente. Por muito inútil que ele seja, desde que haja um lugarzinho, ele lá aparece, e evidentemente. Escreveu numa publicação que fez nas suas redes sociais que hoje em dia tudo o que é dito é logo catalogado como racismo reverso ou apelo à violência contra aquilo que se diz serem as abéculas fascistas, expressão utilizada pelo próprio, referindo-se indiretamente a André Ventura, a quem chamou de crápula. Portanto, abéculas fascistas, chamar porco a André Ventura é um insulto para os suínos, crápulas, e portanto isto não é discurso de ódio, não é? Realmente, eu acho que toda a gente deve poder fazer insultos. Eu acredito mesmo nisso, porque eu acho que isso é um dos preços a pagar pela liberdade de expressão. Eu acho que as pessoas devem poder fazer insultos, francamente. Mas há um conjunto de pessoas que se arrogam de donos da moralidade e daquilo que pode ou não ser dito. Portanto, são eles os decisores finais daquilo que pode ou não ser dito, daquilo que é válido ou não dizer e daquilo que pode ou não ofender um conjunto de pessoas, porque geralmente o critério para caracterizar verdadeiramente o discurso de ódio é o facto de ter ofendido ou não alguém, como se ser ofendido ou sentir-se ofendido fosse sinónimo de ter razão, e todos nós percebemos que essas coisas raramente estão de mãos dadas. Muitas vezes estamos ofendidos ou porque vemos alguma razão no que é dito, ou porque simplesmente não temos argumentos para contrastar o que é dito e, portanto, no fundo, é um bocadinho isto. E Mamadou Ba é um daqueles que acredita que pode definir o que é que os outros podem dizer, mas essas regras não se aplicam a ele, evidentemente, porque ele pode dizer que chamar porco a André Ventura é um insulto aos suínos. Acrescentou ainda que sempre respeitou mais os suínos do que os fascistas, afirmando que tratar André Ventura por porco seria, na sua opinião, uma ofensa para os suínos. Não é a primeira vez que Mamadou Ba protagoniza episódios deste tipo, sendo frequentemente acusado de recorrer a um discurso insultuoso e injurioso. Já no passado, Mamadou Ba pediu a morte do homem branco, apelidou a polícia como bosta da bófia e afirmou que os portugueses seriam todos uns racistas, pelo que este tipo de declarações não constitui novidade. Estamos perante um homem que diz uma coisa destas e, por muito que ele possa dizer que é uma metáfora ou que é uma forma de falar, dizer-se morte ao homem branco, se substituírem homem branco por uma minoria étnica qualquer, o que vocês vão ver é reações bastante irritadas a esse tipo de declarações, e bem, porque eu não ando para aqui a desejar morta, seja que grupo étnico for, étnico, religioso, nacional, o que quer que seja, e portanto, como eu não ando por aqui a chamar nomes ou a desejar a morte a um grupo étnico e depois digo que é uma metáfora, porque foi o que ele fez, ele refugiou-se numa frase dita por alguém em que basicamente essa frase significava a morte espiritual do homem branco. O homem branco que é um colonizador, que é um racista, que é um xenófobo, que é um imperialista, que é um expansionista do ponto de vista do território e que quer ocupar vários tipos de territórios e escravizar outras minorias, etc. Portanto, o que ele diz é, há aqui uma cultura de um homem branco opressor que ele quer acabar com ela. Portanto, é o homem branco, imperialista, colonizador, aquela coisa toda. Por outro lado, quantas e quantas vezes é que determinadas palavras são ditas ou pelo líder do Chega ou pelos seus dirigentes de forma metafórica, toda a
gente percebe as expressões publicamente, mas depois os mídias tradicionais tratam-as de forma literal. Olhem, falo por exemplo da situação dos Três Salazares. O André Ventura, quando mencionou a situação dos Três Salazares, eu percebo perfeitamente o que é que foi dito, e qualquer pessoa com 2 ouvidos funcionais percebe o que André Ventura disse, que o país estava numa tal situação de desordem que aquilo que se associa ao retorno da ordem é Salazar, desde logo pela bandalheira que foi a Primeira República e depois a Revolução Nacional, que a própria também teve instabilidade até o Salazar ser primeiro-ministro. Houve ali alguma instabilidade, havia uma grande dívida pública e essa dívida pública foi bastante reduzida, que depois deu início a um processo de construção de obras públicas, etc. E, portanto, o que se associa a Salazar e o que a maior parte das pessoas tem saudades verdadeiramente, se é que se podem chamar saudades, até porque ordem não é uma característica única do regime do Estado Novo, do regime de Salazar, portanto, ordem é uma característica que podem encontrar em países civilizados que não permitam que a justiça seja de tal maneira mansa que as minorias fazem o que querem, nada lhes pode ser dito porque são de minorias. O que os portugueses associam ao Estado Novo e a Salazar em particular é o retorno da ordem. É uma situação em que a ordem é desrespeitada, há impunidade que se sente nas ruas e em que há um homem forte que traz a ordem de novo ao país. Não me parece que haja vontade, em circunstância nenhuma, de qualquer uma das pessoas que o diz. Eu pelo menos não conheci ninguém que tivesse essa vontade, que queria que essa ordem correspondesse também, não só, mas também, ao fim da liberdade de expressão, ao fim da liberdade de imprensa, outras liberdades políticas, etc. O que me parece é que as pessoas, muitas vezes, querem o retorno da ordem porque veem um país em desordem absoluta, crimes de auxílio à imigração ilegal a disparar, e já tinham disparado no tempo da geringonça. Imigração ilegal continua uma bandalheira de todo o tamanho. O Estado português nem sabe quantos funcionários é que tem, é para verem o grau de organização que o Estado português tem, e os portugueses olham à volta, não veem serviços públicos funcionais, veem ruas absolutamente irreconhecíveis porque foram literalmente ocupadas por um conjunto de pessoas que vieram de países de terceiro mundo e que transformaram aquilo a capital do seu país. E portanto, veem esta desordem toda e dizem como expressão, não como vontade de retorno de censura, mas como expressão eram precisos 3 Salazares. Isto que é dito não tem que ver com, lá está, a vontade do fim da liberdade de expressão, tem que ver com vontade do retorno da ordem. Mas, explicado isto, parece-me que Mamadou Ba pode usar todas as metáforas, as supostas metáforas que nós todos sabemos, que quando Mamadou Ba diz, por exemplo, bosta da bófia, nem o próprio alega que isso era uma metáfora, portanto, é literalmente discurso de ódio direto, mas aí é o discurso de ódio do bem, como eu referia. Estamos perante uma figura absolutamente inútil, que teve um tachinho no Bloco de Esquerda e que agora é dirigente desta organização que é o SOS Racismo, com toda a probabilidade vive de dinheiros do Estado, não sei se vive se não, mas com toda a probabilidade deve viver, e portanto Mamadou Ba é apenas uma pessoa absolutamente inútil neste sistema, não tem utilidade profissional nenhuma, é um dirigente do SOS Racismo, teve um tachinho no Bloco de Esquerda e agora aparece volta e meia quando fala de André Ventura, que é o caso da maior parte de jornalistas, comentadores e até ativistas como é o Mamadou Ba. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.